Olá, vamos fazer um exercício de carta de controle. Lembrando que as cartas de controle servem para que a gente acompanhe ao longo do tempo se a variável de interesse do nosso processo está sofrendo alguma alteração, ou em termos de variabilidade, ou em termos de valor central. Vamos trabalhar agora com a carta de controle P, onde acompanhamos periodicamente a proporção de produtos, por exemplo, fabricados não conformes. Eu vou pegar um exemplo do livro do Montgomery. Suco de laranja concentrado e congelado embalado em latas de papelão de 6 onças. Essas embalagens são feitas enrolando-se o papelão e colocando-se um fundo de metal. Pela inspeção de uma dessas embalagens, pode determinar se, quando cheia, poderá vazar ao longo da junta lateral do papelão ou em volta da junção do fundo. Tal embalagem não conforme tem uma vedação imprópria, ou na junção lateral ou na junção do fundo, e desejamos estabelecer um gráfico de controle para melhorar a fração de embalagens não conformes produzidas por essa máquina. Para estabelecer o gráfico de controle, selecionaram-se 30 amostras de tamanho n igual a 50 embalagens, a intervalos de meia hora, por um período de 3 turnos, no qual a máquina operou continuamente. Os dados aparecem aqui nessa tabela do Minitab nas primeiras 30 linhas. A primeira coluna apresenta a numeração das amostras e a segunda coluna apresenta, para cada amostra, o número de amostras com não conformidades. Bom, vamos construir então o nosso primeiro gráfico, o gráfico P. Stat, carta de controle, carta de atributo, P. Bom, os nossos dados estão na coluna C2, não conformes. Vamos trabalhar com tamanhos subgrupos 50. Em opções de dados, vamos primeiro pegar as primeiras 30 linhas. Normalmente recomenda, para a construção do protótipo de uma carta de controle, pelo menos 20 a 25 amostras. E aqui estamos retirando o valor suficiente, número suficiente, 30 amostras. Em opções do gráfico P, não vamos especificar nenhum valor central de proporção média. Essa proporção média vai ser calculada a partir do comportamento das 30 amostras iniciais. Não vamos omitir nenhuma amostra nesse cálculo, até por desconhecermos previamente o comportamento de todas as amostras. Não vamos alterar as outras abas. Está aqui o nosso primeiro gráfico de controle de uma carta P, onde podemos observar que 2 subgrupos ou amostras ultrapassaram o limite superior de controle de 0,4102. A amostra o subgrupo de número 15 e a amostra o subgrupo número 23. O Montgomery supõe, por exemplo, que, com relação à amostra número 15, tenha sido verificado que o problema foi decorrente da chegada de uma nova remessa de papelão e que esse problema não mais ocorrerá, tendo sido corrigido, permitindo-se assim que nós eliminemos esse ponto do cálculo ou do recálculo dos limites de controle. E com relação à amostra número 23, ele supõe
que o problema tenha sido relativo ao trabalho de um novo operador de processos ainda em fase de treinamento, e que esse problema não mais se repetirá em função das melhorias no treinamento dos operadores da fábrica. Então a proposta é que esses dois pontos não sejam mais considerados no recálculo do limite superior, do limite inferior e da linha central do gráfico P. Então vamos pedir o recálculo dessas linhas, dessas três linhas. Stat, carta de controle, carta de atributo, P, em opções do gráfico. Em estimativa, vamos omitir os subgrupos 15, 23. Está aqui a nossa nova carta de controle, onde o limite superior e o limite inferior ficaram mais estreitos em função da não mais interferência desses pontos extremos, da amostra 15 e da amostra 23. Bom, podemos observar que agora o ponto associado à amostra número 21 ultrapassa o limite superior de controle. Esse ponto também poderia ser eliminado e um recálculo dos limites superior e inferior e da linha central poderia ser realizado desde que identificássemos uma causa especial. O Montgomery, na continuação do exercício, supõe que uma pesquisa de campo não tenha identificado uma causa especial e por isso esse ponto não deveria ser eliminado do nosso gráfico ou dos cálculos do limite superior, limite inferior e linha central. Então Montgomery propõe que consideremos que o processo está sob controle estatístico. Esses pontos extremos, a amostra 15 e a amostra 23, não estão mais influenciando na construção das linhas LSC e LIC. Eles apenas não estão sendo eliminados do gráfico. Bom, Montgomery também propõe na continuação do exercício que mesmo que o processo esteja sob controle estatístico, que a proporção de produtos não conformes está muito elevada, um valor médio de 0,215 sendo bastante elevado. E ele supõe que na continuação da melhoria da qualidade, a gerência tenha realizado um trabalho de melhoria no desempenho das máquinas utilizadas na fabricação dessas embalagens para suco. E essas melhorias de processo possivelmente impactarão os resultados das próximas amostras. Então nós vamos continuar agora a retirada de mais e mais amostras, mantendo-se como linha central a proporção 0,215 e verificando-se se há alguma modificação no comportamento da carta de controle em função das supostas melhorias implantadas nas máquinas. Bom, agora vamos adicionar mais e mais amostras, uma de cada vez. Aqui em opções de dados, vamos partir para a linha 31, adicionar a linha 31. Em opções do gráfico, vamos agora fixar a proporção 0,215 como a linha central. Já temos aqui a amostra número 31 adicionada e vamos repetir esses passos. Supondo-se que a cada meia hora esteja sendo retirada mais uma amostra de tamanho 50
a proporção de não conformes estando sendo agora registrada por um novo ponto da amostra número 32. E assim vamos avançando. Podemos observar pelo comportamento dos pontos que ocorreu alguma mudança no processo. Há uma tendência dos pontos em queda, o que significa que a proporção média já deve estar com um valor abaixo de 0,215. E o Montgomery ele faz esse comentário após chegar à amostra de número 54. Vamos adicionar mais algumas amostras. Bom, aqui podemos observar que o processo já não mais está sob controle estatístico, porque há uma sequência de pontos abaixo da linha central, uma sequência razoável de pontos abaixo da linha central, indicando que deve ter ocorrido algum deslocamento no valor médio da fração de não conformes. Bom, eu vou avançar mais um pouco, adicionando o que seriam as amostras até o subgrupo número 54. Então vamos avançar um pouco mais, como se tivéssemos coletado até a amostra número 54. O Montgomery propõe então que consideremos a reavaliação do P barra, do valor médio da proporção de não conformes, a partir da suposta melhoria realizada no maquinário imediatamente após a retirada da amostra número 30. Então vamos voltar ao nossa tabela. E agora vamos dividir nossas amostras em diferentes estágios. O primeiro estágio foi aquele onde retiramos as primeiras 30 amostras. E o segundo estágio, aquele imediatamente após as supostas melhorias realizadas em maquinário, com o objetivo de reduzir a proporção de produtos não conformes.
Voltando aos passos: Start, carta de controle, carta de atributo. Vamos pedir que apareça um gráfico agora das primeiras 54 amostras. Sendo que opções do gráfico. Vamos eliminar essa especificação de 0,215. Vamos manter eliminados esses pontos 15 e 23, cujas causas especiais foram identificadas. Vamos definir que temos dois estágios, estágio 1 e estágio 2, definidos na coluna 3. E vamos pedir a divisão da carta em segmentos, cada segmento correspondendo a um estágio. E vamos pedir a exibição dos rótulos de linha central, os limites de controle superior e inferior para todos os estágios. Ok? Bom, então temos aqui dois estágios. O primeiro estágio até a amostra número 30 e o segundo estágio da amostra número 31 até a amostra número 54. Podemos observar que nesse segundo estágio a linha central P barra tem uma proporção de 0,1108, bem abaixo da proporção inicial de 0,215. Então podemos supor, de acordo com Montgomery, que houve realmente uma melhoria do processo em função dos acertos em máquina a partir da amostra número 30, e que esse acerto de máquina tenha diminuído razoavelmente a proporção de produtos não conformes. Então, o que o Montgomery propõe é que a partir da amostra de número 31 trabalhemos com uma linha central de valor 0,1108 e não mais de 0,215. Então, continuando a adição das demais amostras subgrupos, o Montgomery avança e pede já que se registre no gráfico todos os 94 subgrupos coletados. E esse é o gráfico final. Podemos observar então que realmente a partir da amostra número 30, a partir dos ajustes em máquina, a proporção média de produtos não conformes caiu sensivelmente de 0,215 para abaixo de 0,12. E assim o trabalho poderia continuar de forma que a cada meia hora se retirasse uma nova amostra de tamanho 50. Reavaliando periodicamente, o processo continuaria ou não sob controle do ponto de vista estatístico. Ok?